Bem-vindos ao canal Atento Alfa. Eu sou o Alfa e vou apresentar para você um resumo das principais notícias desse sábado, 6 de junho. Continuamos no feriadão de Corpus Christi e, como costuma acontecer nesse período, o ritmo dos acontecimentos está um pouco mais tranquilo. Mesmo assim, separamos os fatos mais importantes para você ficar bem informado sobre o que aconteceu no Brasil e no mundo. Vamos aos principais assuntos dessa edição. Ataques da Rússia sobre a Ucrânia. Carta aberta de Zelensky a Putin. A resposta do Putin e a réplica do Zelensky. Perdas russas em combate no último dia. Jogadores do Irã recebem vistos para entrar nos Estados Unidos. Planalto avalia que ida de Lula ao G7 abre espaço para reunião com Trump. Ancelotti esconde escalação e promete testes em Brasil e Egito. Após a vinheta, as notícias. As defesas aéreas da Ucrânia abateram ou neutralizaram 249 dos 272 drones lançados durante a noite, incluindo drones Shahid, Gerbera e Talma e munições de ataque Banderol. Impactos foram registrados em 11 locais. Durante a postagem dessa informação, continuavam os ataques na Ucrânia. Mas vamos lá, foram 272 drones e desses 272, 249 foram abatidos. No dia 4 de junho, o presidente ucraniano Zelensky enviou uma carta aberta ao Putin, né? O Putin disse que Peskov lhe mostrou a carta de Zelensky ontem e afirmou não ver sentido em se encontrar com o presidente ucraniano. Parece que na carta fazia referência à idade do Putin, né? Putin disse que a questão principal não é a idade, mas sim a capacidade e aptidão para o trabalho. Tá dizendo aí que tá inteiro, né? Que tá firme. Aí depois da fala do Putin, né? Aí o Zelensky afirmou que a resposta de Putin mostrou que a Rússia mais uma vez escolhe a guerra e não quer pôr fim a ela, né? Ele classificou a resposta como fraca, disse que muitos ao redor do mundo ficaram desapontados e pediu mais pressão, né? Mais pressão aí contra Moscou. Estou aqui com a tradução da carta, né, que foi postada pelo Poder 360. Depois eu vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. Aí quem tiver mais tempo, quiser aprofundar nos assuntos aí, pode acessar aí pela descrição do vídeo, tá bom? A carta tem 6 páginas, né? E o Zelensky falou bastante coisa pro Putin, mostrando para ele que não vale a pena, né? Eu destaquei alguns pontos que eu considerei importantes, né? E vou mostrar para vocês agora. Mas agora todos podemos ver que os russos estão finalmente se sentindo menos confortáveis com essa realidade, com o fato de a guerra está trazendo consequências cada vez mais negativas para a Rússia. Eles não gostam dos nossos drones e mísseis, eles não gostam da escassez de gasolina e do aumento constante dos preços, eles não gostam de restrições constantes, eles não gostam da sua intenção de lançar uma segunda onda de mobilização para expandir a guerra em outra direção na Ucrânia ou para usá-la contra outros países vizinhos da Rússia. Eles não gostam do fato de não haver fim à vista para sua guerra. Sim, você ainda pode forçar os russos a viverem desta maneira, mas seus recursos estão diminuindo significativamente. Vocês não terão dinheiro ou capital político suficiente para continuar comprando a lealdade dos russos da maneira como fizeram nos últimos 26 anos. Está fazendo referência aí ao período, né? Ao período que o Putin está na presidência da Rússia.
Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o mundo ajude a aproximar esse momento. Como você mesmo gosta de dizer, precisamos fazer contas. Já vivenciamos muitos acordos com a Rússia, incluindo os acordos de Minsk, que acabaram fracassando. É por isso que devemos primeiro encontrar respostas diretas entre nós para as questões que permanecem sem solução, e não nos esconder de problemas difíceis atrás de fórmulas, grupos de trabalhos técnicos ou incontáveis horas perdidas em diplomacia itinerante. A sua guerra separou permanentemente a Ucrânia e a Rússia. Então, essa frase faz a gente lembrar das duas Alemanhas, né? Antes dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, as famílias viviam divididas, né? Às vezes parte morando na Rússia, parte morando na Ucrânia, e hoje não dá mais, né? Hoje não dá mais. Hoje acabou separando essas pessoas. Então pode ter família de um lado, primos do outro, né? Então é uma situação muito triste. A Ucrânia não quer mais falar a língua russa, né? E realmente hoje é uma situação da separação das Alemanhas, né? Que ficou muito forte aí na mente de todo mundo. Nunca mais terá uma boa relação, né, entre a Ucrânia e a Rússia depois dessa guerra. Muito triste mesmo. Aqui falando de uma outra guerra, que é Estados Unidos e Irã, né? Mas falando aí principalmente de futebol, né? Jogadores do Irã recebem vistos para entrar nos Estados Unidos. É uma informação aqui do Metrópolis, né? Há 10 dias da estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, os jogadores do Irã receberam os vistos necessários para a disputa do Mundial. O país enfrentava incertezas em relação à viagem aos Estados Unidos por conta da guerra entre os dois países, mas a situação teria sido resolvida. A informação foi confirmada por um funcionário da Casa Branca, a Reuters, nesta sexta-feira, dia 5. A decisão acontece um dia depois do embaixador do Irã no México afirmar que a nação ainda não havia recebido autorização. O Irã alterou a base na Copa do Mundo do Arizona, nos Estados Unidos, para Tijuana, no México, com embarque para o próximo dia 7. A justificativa seria para ficar o menor tempo possível no país americano. Apesar da situação, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, já havia confirmado a participação da seleção iraniana na Copa do Mundo e garantiu que a equipe poderá disputar seus jogos em solo americano, como foi definido no sorteio oficial da Copa do Mundo. O Irã está no grupo G da Copa do Mundo ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito. A estreia está marcada para segunda-feira, dia 15/6, contra a seleção da Oceania. A participação do presidente da FIFA, né, o Gianni Infantino, foi muito importante, né? Tanto para estimular a seleção do Irã vir para os Estados Unidos, participar da Copa do Mundo, como também fez pressão aí no governo americano na liberação dos vistos, né? Então acho que o presidente da FIFA, aí, o Gianni Infantino, teve uma participação muito importante aí para que continuasse completo conforme foi o sorteio, né? Conforme foi a classificação e conforme foi o sorteio. Mas assim, é difícil, né? Você está sendo agredido pelo outro país e ao mesmo tempo tá no solo desse país participando de uma Copa do Mundo. Então, é difícil, tem que ter muita força para superar isso aí e participar do jogo de uma forma honrosa, né? De uma forma honrosa, de uma forma tranquila e respeitosa. Mas vamos aí, vamos esperar a Copa do Mundo. Eu tenho certeza que o Irã vai participar e vai sair firme, né? Não é um time aí que possa ganhar a Copa do Mundo, mas a participação deles já é uma alegria, né? Para o povo iraniano. Então, vamos esperar que tudo aconteça de forma respeitosa. Estou aqui na matéria da Jussara Soares, né? Lula vai ao G7 e abre espaço para uma reunião com o Trump.
Então vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira, dia 3, a ida ao G7, que ocorrerá na França entre os dias 15 e 17 desse mês. A viagem abre espaço para uma eventual reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a nova proposta de tarifa aos produtos brasileiros e a classificação das facções PCC, Primeiro Comando da Capital, e CV, Comando Vermelho, como organizações terroristas. O Brasil participará do encontro que reúne as 7 maiores economias do mundo a convite da França. Essa será a 10ª vez que o país participa do G7. Além da possibilidade de reunião com Trump, auxiliares do presidente vê como uma oportunidade do Lula voltar a defender a soberania em um fórum mundial. Então tá aí, cada vez que o Flávio Bolsonaro, né, toma ações aí contra o Brasil e o Trump acaba também gerando questões aí como essa questão das organizações criminosas e a questão das tarifas, né, desse tarifaço aí, 12,5%, depois 25%. Cada vez que essas coisas acontecem, o Lula aproveita, né? Aí dá munição, aí dá argumento para o Lula usar isso na campanha eleitoral. Então tá aí, o Lula fazendo um discurso em fórum mundial sobre a soberania, reforça essa posição, né? E com certeza acaba agrupando, né? Acaba agrupando mais brasileiros aí à sua reeleição à presidência da República. Mais uma vez aqui na CNN, agora na área de esporte, Ancelotti esconde a escalação e promete testes em Brasil e Egito. Em entrevista coletiva, o treinador da seleção falou do último amistoso pré-Copa. Diferente da última coletiva, antes de Brasil e Panamá, Carlo Ancelotti respondeu à escalação da seleção brasileira que enfrenta o Egito neste sábado, dia 6, em Cleveland, no último amistoso antes da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o italiano falou sobre a possibilidade de teste na escalação do Brasil e também elogiou o sistema ofensivo que vem utilizando nos últimos jogos à frente do time. Bom, é o último jogo, né, para fazer teste, porque depois os testes são bem mais difíceis de fazer. Então, o Paquetá é um jogador importante para a gente porque tem características diferentes de outros meias. Então, sim, quero testá-lo e quero testar também o Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção, comentou. Acho que o sistema com os 4 na frente está bastante consolidado. Quero testar outra alternativa no último teste. 3 titulares foram garantidos por Ancelotti em suas respostas: Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago, além de confirmar a ausência de Gabriel Magalhães. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de informar a escalação para o amistoso, Ancelotti brincou: querem saber? Hoje não, não tenho a vontade de dar a escalação hoje. Amanhã temos 8 mudanças e vou aproveitar as 8 mudanças no segundo tempo. Pode ser que alguns jogadores que precisem jogar mais, que vieram de lesões, como Rafinha e Bruno Guimarães, podem ter mais minutos, explicou também. Brasil e Egito se enfrentam na noite desse sábado em Cleveland. A bola rola às 19 horas, horário de Brasília. 7 horas da noite, né, pessoal? Então, o que acontece aí, que ele está falando, é que ele vai fazer um rodízio, né? Todo mundo vai jogar um pouquinho, aqueles que precisam pegar ritmo vai jogar um pouco mais, mas pelo jeito aí não tem o time ainda, né? O time da Copa. Quem acompanha meus vídeos aí vai ver que nos dias anteriores aí eu postei, né, uma escalação aí do time para esse jogo e também para a Copa, né? E eu acho que daquilo que eu marquei lá, tá confirmando aí, ó. Tá confirmando o Douglas Santos, tá confirmando o Lucas Paquetá e o Igor Thiago, né? Eu acho que eu só tô perdendo lá o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães tá fora. É o que tava na minha escalação lá. Mas tá bom, pessoal, vamos aí. Todo mundo se preparar, pensamento positivo. A gente precisa ganhar esse amistoso para dar confiança, né? Para entrar aí firme.
Não é bom ganhar de muita goleada, não, porque isso aí dá salto alto. Mas ganhando de 1-0 para mim já estaria ótimo. Faz a galera ficar feliz e entrar no jogo aí, né? O jogo que vai ser dia 13, né? Com o Marrocos. O pessoal entrar mais com o pé firme aí, porque o que vale mesmo, o que conta ponto é Brasil e Marrocos, né? Brasil e Marrocos é Copa do Mundo. Esse conta ponto. Vamos encerrar hoje com essa bela imagem aí da taça, né, da Copa do Mundo. E peço a todos aí que deixem o like no vídeo, se inscreva no canal, também deixe os comentários aí. Vamos, coloca a sua escalação aí, vamos falar de seleção, tá bom, pessoal? Vamos falar de seleção que é o que está enchendo aí os nossos corações aí, é o assunto do momento, né? E contradições aí, quem não concordar com as informações aí, com o comentário que a gente fez, por favor, deixe aí o seu comentário. A gente vai estar acolhendo aí com muito carinho, tá bom? Só peço que seja feito aí de forma muito respeitosa, né? O debate é importante, ele enriquece o conhecimento de todos. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí, até amanhã.